de Cabos e Soldados, Alberto Carlos, presidente da Associação de Cabos e Soldados. Essas fugas da Barreto Campeiro e Dona Bruno surpreendeu a associação? De maneira alguma, né? Nós da Associação de Cabos e Soldados, em outras oportunidades, inclusive na audiência pública na própria Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, onde na época eu me dirigi ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Edilson, em que falamos das condições de trabalho de nossos companheiros, né, do BPGD, de alojamentos sujos, de alojamentos pequenos, alojamentos apertados, né, colchões rasgados, situações muito difíceis, né, inclusive com a ausência de efetivo ideal. O ideal é que o policial militar que está tirando a guarda destas unidades, eles possam tirar 2 horas para 4 de descanso, o que está acontecendo hoje, ferindo o artigo 222, né, o 222 do RIGE, que é o Regulamento Interno de Serviços Gerais, que regulamenta as guardas de quartel, né, por sermos militares, que o policial deveria tirar 2 horas para descansar 4. Hoje ele tira 3 e descansa 3, o que tira 1/4 de hora a mais, em vez de tirar 4 durante as suas 24 horas, ele tira 5. E isso está ferindo. E evidentemente que todas essas questões estruturais, né, das penitenciárias já tinham sido denunciadas. Inclusive eu tenho aqui um estudo de situação do próprio PGD, assim como um estudo que aponta uma patrulha de reconhecimento, mostrando que em julho do ano passado, de 2015, já tinha havido a tentativa, né, diante dos postos da Barreto Campeiro, que estão desativados, né, em que não levaram isso em consideração, querer jogar a culpa agora na Polícia Militar, nos companheiros que estão trabalhando. Inclusive temos informação de que estão querendo transferir todos os companheiros da Barreto Campeiro, que tiram do seu próprio bolso, trabalhando num lugar ruim daquele, com alimentação péssima, com condições precárias, e isto é inadmissível. Nós não vamos aceitar, né, que este tipo de coisa aconteça, jogar a Polícia Militar como uma grande culpada, quando o grande culpado é o Estado, que não investiu como deveria fazer, né, o descaso do Estado, né, há muito que se fala, há 1 ano que se fala de transferência de presos para uma nova penitenciária em Itaquitinga. Isso completou 1 ano exatamente no dia da fuga do Bruno ontem, e nada foi feito. Querer jogar a culpa nos nossos companheiros nós não aceitamos, porque os companheiros, como eu disse, tiram do próprio bolso para se custear num lugar ruim de trabalho. Inclusive, o ano passado, quando tivemos a morte do Sargento Silveira, esta associação aqui teve que custear do próprio bolso ajuda para os companheiros que lá estiveram de serviço, né? Quando a gente sabe que o Estado, é dever do Estado dar condições de trabalho e não deixar os policiais numa condição daquela, vulneráveis, né, em instalações que não são boas, aquelas guaritas não têm proteção alguma. Graças a Deus que o nosso companheiro que estava na guarita quando a dinamite foi detonada, não aconteceu nada, porque Deus o protegeu. Mas é preciso que morram mais policiais, é preciso que venham mais sargentos e silveiras da vida, né, que com a sua própria vida pague para que o Estado possa, né, sair dessa condição de descaso. Então nós denunciamos, queremos aproveitar a audiência da TV Jornal e dizer que nós não aceitamos que os policiais que estão trabalhando, se dedicando para evitar, e que eu quero aproveitar para parabenizar, ele está fazendo um grande trabalho. Agora, o descaso do Estado promove que neste momento que haja uma situação como aquela, em que a população ficou vulnerável, né, por aquilo que aconteceu, com aquela explosão pela dinamite, em que os bandidos saíram ali no bairro circunvizinhos, indo para Cavaleiro, indo para todos os lugares ali à parte, o Sancho, indo para a Custódia. Então, várias pessoas que eu conheço daquele bairro se queixaram de dizer que o presídio daquele que foi colocado numa localidade, né, urbana, e que eu conheço aquela história, porque moro naquele bairro, o governo do Estado à época, quando adquiriu aquele terreno, né, aquilo já era uma zona urbana, não disse ao seu Oscar, eu estou falando com autoridade, porque quando eu era menino eu ia tomar banho, ali eram lugares que tinham vários campos de futebol, não disse ao seu Oscar e nem tampouco a população que aquele seria um presídio. Então a população cresceu, se desenvolveu, e são populações que a população fica vizinha ao muro. Então qualquer um de nós que passássemos naquele momento por aquela rua poderia ser atingido com todos os estilhaços, né, dos muros ali do muro, assim como da própria dinamite, né, e que graças a Deus isso não aconteceu. O senhor acredita então que o efetivo que se disponibiliza hoje nos presídios não é suficiente? Além de não ser suficiente, não é? A gente sabe que não é suficiente,
nós temos, como eu disse, essa falta de estrutura que é precária. Isso eu bato muito na tecla, porque já imaginou você ficar 2 horas numa atenção, tomando conta, né, ali, você observando todos os detentos que estão ali, para que não haja fuga, para que não haja nenhum problema, tanto de dentro para fora como de fora para dentro. E você, quando sai dali, não ter direito a ter o seu descanso com dignidade, então é uma falta de respeito por parte do governo. Então não se pode o policial estar tirando 3 horas para descansar 3. A lei diz que 2 horas por 4. A polícia militar tem que tomar providência nesse aspecto. O governo do estado tem que respeitar o regulamento interno de serviços gerais. E quero dizer ainda uma coisa que é muito grave, né? Há especulações de que os presídios serão assumidos por aqueles que já estão na reserva, que é a guarda patrimonial. O que eu lamento muito, com todo respeito aos companheiros da guarda patrimonial, que quando a guarda patrimonial foi criada, não foi para isso que ela foi criada. A guarda patrimonial foi criada, como já diz o nome, para guardar o patrimônio público, para que isso não ficasse a cargo da polícia militar na ativa e eles pudessem fazer esse serviço. Então, tirar os policiais que já estão na escala de 24 a 72, colocar o pessoal da guarda patrimonial, um pessoal que já tem mais de 50 anos, de 60 anos, em que você vai ter, nessa periculosidade que está hoje as penitenciárias, né? Porque a população precisa saber que as penitenciárias de Pernambuco são penitenciárias de segurança mínima possível, e não de segurança máxima. As fragilidades da Barreto Campeiro já haviam sido denunciadas. Tanto da Barreto Campeiro como do próprio Aníbal Bruno, né? Você pode ver que tem um documento que circula, né, do próprio diretor do presídio, que já havia avisado que entre o dia 9 e 10 do mês de janeiro, ainda deste mês, poderia haver uma fuga. Então, todos nós sabemos que quando houve a divisão daquele presídio, o antigo Aníbal Bruno, para fazer um complexo prisional de 3 unidades, isso foi uma maquiagem do sistema penitenciário e não querer resolver como deveria resolver. Então, colocar na polícia militar a responsabilidade, nos companheiros policiais militares, a responsabilidade por tudo que está acontecendo é no mínimo leviano. O secretário Pedro Eurico, o secretário Coronel Éder Vespasiano tem que sair dos seus gabinetes e começar a tirar guarda dos policiais. Porque quando eles começarem a tirar guarda, quando eles começarem a subir nas guaritas e eles começarem a ver a precariedade que é o serviço que o policial militar executa, certamente eles terão como rever o que eles estão dizendo a todo momento, principalmente o secretário Pedro Eurico, que está a todo momento querendo culpar a polícia militar como o grande culpado dessa situação, quando nós sabemos que a polícia militar ela faz um grande trabalho, em especial os companheiros.